No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Trabalhadores dos Correios iniciam greve por tempo indeterminado na luta contra a retirada de direitos e processo de privatização indicado pelo governo de Jair Bolsonaro. Líderes de partidos defendem a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje ações que questionam dossiê produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra antifascistas. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 19 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de falar rapidamente a respeito de 2 temas nesse nosso editorial de hoje. Um deles é esse episódio que fica até difícil classificar, tamanho absurdo, que foi esse estupro de uma criança de 10 anos que acabou engravidando na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. O suspeito de ter cometido o crime é o próprio tio da menina, que foi preso ontem em Minas Gerais. A gravidez da criança foi interrompida na última segunda-feira em uma unidade hospitalar em Recife, mas este episódio gerou uma enorme comoção por 2 motivos. Primeiro, pela ação de grupos conservadores que se concentraram na porta do hospital onde o aborto foi realizado, na tentativa de impedir a ação. Acho que eu nem preciso falar o risco que representa uma gravidez para uma criança de 10 anos. O outro motivo é que essa concentração de pessoas absolutamente irracionais, para dizer o mínimo, em frente ao hospital se deu porque o nome da criança e o endereço da unidade de saúde onde ela estava internada foram divulgados por aquela ativista de extrema-direita, Sara Giromini, que chegou a ser presa recentemente por ter liderado uma série de atos com ameaças ao Supremo Tribunal Federal e segue cumprindo medidas cautelares como a utilização de tornozeleira eletrônica. Está mais do que provado que esta figura é uma criminosa contumaz, que atenta seguidamente contra a sociedade brasileira. Cabe agora às autoridades tomar uma atitude para evitar que uma tragédia patrocinada por essa desequilibrada aconteça. Para encerrar este tema, eu gostaria apenas de lembrar que enquanto essa estrutura patriarcal e misógina estabelecida no nosso país continuar criminalizando um aborto e relativizando o estupro de uma criança de 10 anos, a condição feminina no Brasil seguirá sendo o mais pesado dos fardos. Ontem teve início essa importante greve por tempo indeterminado dos trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos, aprovada por mais de 90% dos sindicalizados da estatal em assembleia virtual na última segunda-feira. A categoria considera esta como a mais importante greve dos últimos 20 anos, já que o atendimento ao chamado da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Correio, o FINDECT, se deu de norte a sul do país. Apenas as representações dos estados de Rondônia, Roraima e Tocantins não haviam aderido ao movimento grevista. Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho, a manutenção de direitos já conquistados pela categoria e ratificada por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, benefícios e empregos, dado esse ataque da gestão de Jair Bolsonaro, capitaneado pelo entreguista Paulo Guedes. Além disso, a greve por tempo indeterminado questiona esse irresponsável projeto de privatização da empresa
previsto pela equipe econômica do governo federal para acontecer no segundo semestre, mas não só dos Correios. A intenção dos neoliberais que comandam o Palácio do Planalto é entregar uma série de estatais, como a Eletrobras, a própria Petrobras, a Dataprev, para o capital estrangeiro. Os Correios são uma empresa que tem um caráter estratégico na integração do nosso país, mas principalmente por ser uma empresa lucrativa. Só em 2019, o balanço financeiro divulgado no próprio site da estatal apresentou um saldo positivo de 102 milhões de reais, sendo este o terceiro ano consecutivo de lucros da empresa. Mais que uma irresponsabilidade, a desestatização dos Correios se constitui em crime de lesa pátria. O programa Faixa Livre, reafirmando seu compromisso histórico com a classe trabalhadora deste país, apoia integralmente a greve dos Correios e convoca outras categorias profissionais a aderirem a esse movimento em defesa dos direitos que estão sendo vilipendiados pelas últimas gestões do Palácio do Planalto, especialmente essa do senhor Jair Bolsonaro, comprometido até o pescoço com os interesses do grande capital. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal do Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Cid, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Cid, eu tenho dialogado com alguns dos nossos comentaristas aqui no programa a respeito dessa postura mais ponderada que o Jair Bolsonaro adotou de uns tempos para cá, que, aliada a esse auxílio emergencial em tempos de pandemia, ajudou a catapultar sua popularidade, conforme mostrou a pesquisa do Datafolha publicada na última semana. Alguns entrevistados, como o jornalista Leonardo Sakamoto, discordam dessa tese de surgimento da versão Bolsonaro, Paz e Amor. Qual é a sua opinião a respeito disso, Cid? O Bolsonaro está mais manso nas últimas semanas? Isso reflete nessa melhora da sua popularidade? Olha, eu não diria que o Bolsonaro mudou. Ele continua o mesmo idiota, grosseiro. Agora, ele está mais calado, isso aí é inegável. Ele está, algum tempo atrás,
ele dizia 3 bobagens, 3 idiotices por semana, o que nos fazia, inclusive lá na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a gente se obrigar a ficar respondendo com notas para a imprensa, nas redes sociais, etc. E ficava se perguntando, vem cá, não estamos exagerando na quantidade de notas, e com medo de que essa coisa acabasse se vulgarizando, toda hora fazendo nota sobre o Bolsonaro, mas ele exigia um tipo de resposta. Agora, o que acontece nos últimos tempos é que ele está mais calado, ele está mais sossegado e não está falando bobagem a cada... Bobagem é um termo muito leve, então não está falando idiotices, falando coisas, às vezes até incitando a crimes, como fazia a cada semana. Agora, não me parece que seja por isso que a popularidade dele tenha dado uma aumentada. É basicamente pelo auxílio emergencial. São milhões e milhões de pessoas recebendo um valor muito maior do que o do Bolsa Família, e mais gente do que o pessoal que recebe o Bolsa Família. De forma que, num país como o Brasil, com grande quantidade de pessoas carentes, de miseráveis, quer dizer, R$600 por mês é uma coisa significativa, entende? Na vida dessas pessoas. E serve, inclusive, para reflexão, porque o PT teve 15 anos no governo, entende? E conseguiu efetivamente melhorias para a população. Agora não fez nenhuma reforma estrutural. Então sai o PT, entra o Bolsonaro, mesmo com o intervalozinho do Michel Temer. O fato é o seguinte: como é o Bolsonaro que agora assina o cheque desse auxílio emergencial, parte daquela simpatia, parte do apoio ao Lula, que era visto como o responsável pelo Bolsa Família, parte desse apoio vai para o Bolsonaro, entende? Porque não houve um processo de politização, de debate da sociedade, e muito menos alguma coisa que levasse a reformas estruturais, que ficassem depois que passassem os governos do PT. E havia amplas condições de apoio da sociedade, em muitos momentos, para que os governos do PT avançassem no sentido de algumas reformas, mas não. Ficou na base da caridade, quer dizer, não tudo, mas o essencial do apoio ao Lula era porque ele estava dando esse tipo de ajuda. Quando ele sai e entra o Bolsonaro, não só mantém, como aumenta a ajuda em termos de quantidade de pessoas beneficiadas, como na quantidade de dinheiro que distribui, quer dizer, há esse deslocamento do apoio. Então, me parece, o Bolsonaro calado ajuda que ele não se atrapalhe mais. Mas mais importante do que o silêncio dele está sendo essa ajuda emergencial. As pesquisas mostram isso. Quer dizer, ele está caindo na classe média, mas está subindo muito nas camadas mais pobres, justamente quem recebe essa ajuda. Agora, se a popularidade do Bolsonaro subiu, Cid, a do Congresso caiu nesse último período, também segundo o Datafolha. Em maio, 32% dos entrevistados reprovavam os parlamentares, índice que subiu para 37% em agosto. Ainda que seja uma variação pequena, Cid, o que você acredita que possa ter feito subir esse nível de reprovação dos nossos deputados e senadores diante da população? Bolsonaro fez sua carreira política falando mal e esculhambando o Centrão e os setores fisiológicos e corruptos do Congresso. Essa crítica era uma crítica vista por boa parte da população como uma crítica correta. Efetivamente, o Centrão é um grupo de deputados que está ali à venda, está no balcão. Quem pagar, leva. Alguns, inclusive, são enganados. O Lula pagou e, no final, o Centrão se somou ao impeachment da Dilma. Mas o fato é que o próprio Bolsonaro ele demonizou muito o Centrão. E agora, com os pedidos de impeachment, etc., o Bolsonaro tratou também de se blindar no Congresso. Para isso, atraiu o Centrão
comprou o Centrão, sabe-se lá por quanto tempo, mas o fato é que comprou, começou a dar cargos, etc. e tal. E esse tipo de discurso, esse tipo de comportamento se choca com o discurso anterior dele, que era demonizar o Centrão. Então não é de se espantar de que no mesmo momento em que a popularidade do Bolsonaro cresce por conta da ajuda emergencial, a popularidade do Congresso cai um pouco, entende? Porque o Centrão passa a ter mais peso, enfim, passa a aparecer como algo mais presente. E o próprio Bolsonaro ajudou esse tipo de coisa. Agora o Centrão vai ter ministérios, cargos, etc., para fazer o que sempre fez, que é roubar. Seja como for, Cid, fato é que o presidente da República segue atuando para atingir em cheio as nossas liberdades individuais. Exemplo disso foi aquele dossiê produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com nomes de 579 servidores que se apresentam como antifascistas. Nós conversamos com um desses que foram listados pela Secretaria de Operações Integradas, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, e ele ressaltou a necessidade de todos nós, enquanto sociedade civil, impormos limites à atuação do governo federal. Você que sofreu com os horrores do autoritarismo na ditadura, Cid, como é que observou a produção desse dossiê e como é possível que a população atue para impedir esse tipo de ação dos governos? Olha, esse dossiê produzido pelo Ministério da Justiça, com quase 600 nomes de servidores públicos e professores, e a acusação é que eles são antifascistas, quer dizer, só pode fazer essa acusação quem admite que é fascista. O fato é o seguinte, certamente não é o único dossiê. Isso chamou muito a atenção, porque não é papel do Ministério da Justiça fazer isso. E veio à tona, e o comportamento do ministro da Justiça foi também muito dúbio. Ele nunca disse claramente que fez ou que não fez. Ele ficou enrolando um bom tempo. Agora, pressionado pelo Congresso, pelo Supremo, ele admitiu que tem, mas era uma coisa de defesa da democracia e tal. Como é que você vai defender a democracia listando antifascistas? Claramente é algo de caráter policialesco, que é uma característica deste governo. E mais, não vamos nos iludir, quer dizer, esses 600 servidores eles compõem uma lista determinada. O caráter policialesco do governo Bolsonaro é patente, e ele fez aumentar muito o peso da ABIN, dos arapongas no governo, etc. Então, essa coisa veio à tona, e é bom que venha, porque tem que ser denunciado, e é uma forma da sociedade tentar barrar minimamente essa escalada do Bolsonaro no sentido da implantação de uma ditadura aberta. Agora, não vamos nos iludir. Se fosse só essa lista, a coisa estaria muito melhor. Mas todos os órgãos de arapongagem do governo estão sendo vitaminados e estão fazendo listas e mais listas. Não vamos achar que não, porque esta é a natureza do governo Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal deve se debruçar sobre esse caso do dossiê nesta quarta-feira, Cid. A ministra Carmen Lúcia já se posicionou, dizendo que a arapongagem, que nada mais é que a investigação clandestina, é crime gravíssimo quando praticada pelo Estado. Já o vice-presidente, general Hamilton Mourão, se apressou em defender o governo e disse que o tal dossiê se trata apenas de defesa do Estado. Como é que você defende o Estado, Cid, quando considera alguém que se posiciona como antifascista um opositor? Há alguma coisa muito errada nessa história. Anderson, a tua própria pergunta já traz em si a resposta. Se o governo vê como inimigo e pessoas que se autodefinem como antifascistas, esse governo se define como fascista, então, por que antifascistas seriam adversários e inimigos do governo e teriam que ser investigados e controlados para supostamente defender o Estado? Ora, quem é antifascista
não apresenta nenhum tipo de risco para um governo que não seja fascista, ou que não esteja caminhando nesse sentido. De forma que é uma arapongagem mesmo, entende? Investigando, e botando endereços, botando fotos, enfim, qual é o sentido disso, entende? Diz esse ministro da Justiça que isso é para defender a democracia. Agora, e o Mourão vai nessa mesma toada. Francamente, isso aí é conversa para boi dormir. Só um idiota acredita mesmo nisso. De forma que é preciso que o Supremo Tribunal Federal dê uma parada nessa arapongagem, mesmo que não consiga extingui-la inteiramente, porque é desse tipo de resistência, é com esse tipo de resistência que se consegue tratar de defender a democracia e não deixar que o autoritarismo atropele o que se tem ainda de liberdade democrática. Já no campo institucional, Cid, o governo segue atuando para tentar compor uma base. E o Bolsonaro dá demonstrações claras de que abandonou, pelo menos momentaneamente, aquela ala mais ideológica que se elegeu à sua sombra, tanto que indicou como novo líder do governo na Câmara o deputado Ricardo Barros, raposa velha lá no parlamento, que já representou os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff no Congresso, além de ter sido ministro da Saúde na gestão de Michel Temer. Esse discurso de repúdio à velha política que o capitão do Exército utilizava nunca convenceu quem de fato o conhece, não é, Cid? Você tem toda a razão. Quer dizer, quem tinha mais que 2 neurônios nunca acreditou que o discurso de repúdio à velha política fosse para valer no Bolsonaro. Ele está há décadas na política institucional e sempre esteve ligado à velha política. Ele é um cara que fraudava gasolina, cota de gasolina, enfim, é um jeito que não merece a menor confiança e deu demonstrações nesse sentido. Agora, você dá um exemplo do Ricardo Barros, que ele já foi líder do Fernando Henrique, foi líder do Lula e foi líder da Dilma, e agora é do Bolsonaro. Isso deve nos levar também a uma reflexão de como segmentos de esquerda foram ingênuos, tratando de se aproximar, de prestigiar e de se apoiar em gente que amanhã lhe enfiou a faca pelas costas. Entende? Agora, o discurso da velha política não era para convencer, era, na verdade, para cumprir uma função que está cumprindo, de certa maneira, para o Bolsonaro, que é dele ter uma certa blindagem contra qualquer tentativa de impeachment, entende? Que já não graçaria por agora, porque o impeachment só funciona, efetivamente, quando na sociedade o desgaste do governante já é muito grande, entende? E não é o caso agora. A Dilma, quando caiu, tinha menos de 10% de apoio. O Bolsonaro tem 30 e tantos. Agora, de qualquer maneira, o impeachment tem que passar por uma maioria qualificada no Congresso. Daí que, ao atrair o Centrão e ao comprar o Centrão, pagando encargos e verbas o que o Centrão quer, o Bolsonaro ajuda, ele se blinda. Até quando? É uma outra questão a se colocar, porque dependendo da situação das ruas, se daqui a um ano nós tivermos 150 mil ou 200 mil mortos pela pandemia, eu não sei como estará o prestígio do Bolsonaro. E quando o prestígio cai muito nas ruas, o Congresso também costuma se recolher. Na política tem um ditado que o político tradicional ele vai com o morto, o moribundo, até a beira da cova, mas não pula na cova com ele, não entra na sepultura junto. Então é uma coisa a ver. Mas no momento, para neutralizar qualquer possibilidade de impeachment, também na área das articulações parlamentares, o Bolsonaro tratou de se movimentar e atraiu o Centrão. Aliás, eu aproveito a oportunidade
para levantar uma questão que não sou o primeiro a levantá-la, mas me parece importante que isso entre no debate político no Brasil, que é a necessidade que se acabe com esse estatuto do impeachment. O impeachment tem sido no Brasil um mecanismo de pressão ilegítima sobre os detentores de cargos executivos. O impeachment é, na verdade, uma espada que no pescoço do governante, que pode ser usada a partir no momento em que ele desagrada os parlamentares. É preciso que a gente não se iluda. Boa parte dos prefeitos paga mensalão às câmaras de vereadores, entende? Quando não paga mensalão, atende a interesses pouco republicanos para não ser incomodado, entende? É preciso mudar, tirar da Constituição o impeachment e colocar uma outra coisa, o referendo revocatório, ou seja, a partir de certas condições estipuladas na Constituição, pode ser número de assinaturas, enfim, mais ou menos como é no caso do impeachment, pode-se abrir um processo de destituição do detentor do cargo executivo. Só que esse processo não é votado pelo Legislativo, é uma nova eleição. O cara vai de novo e se submete à apreciação dos eleitores. Nesse sentido, essa chantagem que existe do impeachment, que é algo profundamente negativo, entende? E funciona como uma forma de obter recursos e favores pouco republicanos, isso deixaria de ser, porque o povo que elegeu, ele seria o senhor para retirar aquele governante. É bom lembrar o que aconteceu com o Crivella aqui no Rio de Janeiro. Em dado momento, o Crivella desagradou lá a base dele, que era uma base fisiológica. Então, essa própria base tomou a iniciativa de abrir um processo de impeachment, entende? Que foi neutralizado quando o Crivella voltou atrás e atendeu todos os desejos, os pedidos do pessoal da maioria da Câmara, que era uma maioria corrupta e fisiológica. Quer dizer, enquanto se tiver a questão do impeachment, isso vai ser um mecanismo de chantagem permanente na política brasileira. É preciso acabar, sepultar esse mecanismo e colocar na Constituição a questão desse referendo revogatório. A partir de certas condições, se tem uma nova eleição para saber se o cara fica ou se não fica. Entende? Claro que isso não é para este momento. Não há nenhuma possibilidade, no momento, de se aprovar uma coisa como essa no Congresso, que vai resistir a ela, claro, porque tu vai perder poder, uma coisa como essa, mas vai resistir. Mas é preciso mudar, começar a discutir isso, e para que numa ocasião ou de uma reforma da Constituição, ou de uma Constituinte, etc., essa questão entre em pauta, acabando com essa coisa do impeachment, que é, na verdade, um filé mignon para os corruptos e os fisiológicos. Absurdo mesmo, Cid, foi essa notícia de que o governo federal quer destinar mais recursos do orçamento do ano que vem para a defesa que para a educação das nossas crianças e adolescentes. Segundo a apuração do jornal O Estado de São Paulo, de acordo com a proposta que será enviada ao Congresso até o fim do mês, devem ser reservados 5,8 bilhões de reais a mais para investimentos nas Forças Armadas que no Ministério da Educação. Isso diz muito sobre o que deseja essa gestão para o país, Cid. Anderson, mais uma vez a tua pergunta já traz a resposta a ela. É um escândalo absoluto isso, um escândalo absoluto, e é parte do processo de cooptação das Forças Armadas pelo Bolsonaro. Quer dizer, a quantidade de militares em cargos civis no governo é muito maior do que durante a ditadura militar. E por que isso? Será que eles são especialistas em tudo? Não, eles estão duplicando seus salários. Eles mantêm os salários nas Forças Armadas e conseguem mais alguma coisa por fora, que não é pequena, entende? Há milhares e milhares de militares nessa situação. Então, essa dotação orçamentária para a defesa, acima do que se prevê para a educação, é um escândalo, mas está nesse contexto da cooptação das Forças Armadas pelo Bolsonaro. E aí eu quero dizer o seguinte: eu sou filho de militar e não tenho qualquer preconceito contra as Forças Armadas. Ao contrário, eu penso que um país soberano, que se respeite, tem que ter Forças Armadas
em boas condições, respeitadas e admiradas pelo país. Entende? Agora, para isso, elas têm que se fazer respeitar também. Elas não podem ser cooptadas da forma como o Bolsonaro está fazendo com elas. Quer dizer, na verdade, é de interesse do país ter forças armadas respeitadas, admiradas e prestigiadas. Não é de interesse do país ter forças armadas desmoralizadas, vistas como quem está sendo comprada por um presidente. De forma que os segmentos mais lúcidos entre os militares, e eles existem, devem refletir sobre isso e ver se essa participação dessa forma e comprados desta maneira pelo Bolsonaro está fazendo bem à imagem das Forças Armadas. E esse imbróglio da prisão do Fabrício Queiroz, Cid? Primeiro, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, mandou o ex-assessor da família Bolsonaro e sua esposa Márcia de volta para a cadeia. Depois, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, resolveu mantê-los em prisão domiciliar. Fato é que o Jair Bolsonaro e seus filhos respiraram aliviados com o fato de o Queiroz e sua companheira terem sido mantidos fora da prisão, hein, Cid? Que o Bolsonaro, sua mulher, sua filha, são potencialmente perigosos para a família Bolsonaro, isso não é segredo. Eles participam, particularmente o Queiroz, os outros parecem ser fichinhas, ser peões nesse jogo, mas particularmente o Queiroz, o cara ligado a milícias, é ligado a vários crimes, e como é também o Bolsonaro e como é também a sua família, o fato é que se o Queiroz abrir a boca e resolver falar, cria problemas muito sérios para o governo. Eu não quero julgar a decisão do ministro do STJ de resolver que eles não fiquem na cadeia e fiquem em prisão domiciliar. Não vou entrar nesse... Aliás, o ministro do STJ, Félix Fischer, ao contrário, ele mandou de volta para a cadeia. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo, é quem resolveu manter a prisão domiciliar. Eu não vou entrar no mérito desse julgamento. Agora, eu quero dizer só o seguinte: essa decisão de Gilmar Mendes certamente deixou o Bolsonaro e seus filhos e sua família um pouco mais aliviada, porque eles morrem de medo que o Queiroz comece a falar. Cid, eu gostaria agora de conversar com você a respeito de duas situações que aconteceram aqui no Rio de Janeiro nos últimos dias. Primeiro, aquela notícia inacreditável de que o prefeito Marcelo Crivella pretende lotear as praias do Rio para evitar as aglomerações e a consequente proliferação do novo coronavírus. Pior, ele quer oferecer alguns desses lotes para a iniciativa privada explorar através de propaganda, condicionada à criação de um aplicativo para que as pessoas possam reservar um número limitado desses quadrantes. Eu te confesso que ainda estou tentando entender de onde o prefeito tirou essa ideia absurda. Será que ele nunca frequentou uma praia, Cid? Anderson, claro que o Crivella nunca foi à praia. Nunca foi à praia. Basta olhar para a cara dele, entende? Agora, essa me parece mais uma daquelas iniciativas desse prefeito esdrúxulo, que daqui a 15 dias ninguém fala mais nela. É algo que não tem pé nem cabeça, e ele lançou isso até sem pensar muito e tal. Agora, se há uma imagem que eu não consigo, enfim, não passa pela minha cabeça, é ver o Crivella num dia de verão na praia, entende? E daí essa bobagem dele ou de algum assessor, mas o fato é que ele incorporou de fazer cercadinho na praia, passar para a iniciativa privada, enfim, é um troço sem pé nem cabeça. Eu não sei nem como qualificar esse negócio. É coisa desse prefeitinho que a gente tem que ser posto para fora o mais rápido possível. Agora, outro episódio que tem dado o que falar diz respeito a essa delação premiada do ex-secretário de Saúde do Estado, o Edmar Santos, preso por conta daquele escândalo de corrupção na construção dos hospitais de campanha para tratamento da Covid-19. No seu depoimento, o ex-secretário disse ter sido ameaçado no período em que ficou preso e culpou o grupo do pastor Everaldo, presidente do PSC, partido do governador Wilson Witzel, pelas ameaças.
Ele também teria envolvido os nomes da ex-subsecretária responsável pela gestão das organizações sociais, a Marina Escárdua, e do subsecretário de Desenvolvimento Rural da Secretaria Estadual de Agricultura, Ramon de Paula Neves, este último muito próximo ao Witzel. A vida para o governador não anda nada fácil, Cid. Você acha que ele consegue se livrar dessas acusações? Anderson, eu não tenho informações privilegiadas, chamadas informações de cocheira, sobre essa gente que está no governo do Estado. Ao que tudo indica, o governador do Estado não só é criminoso com a política supostamente de segurança que ele desenvolve, estimula a matança, estimula o tiro na cabecinha, ele vai por helicóptero, fica dando tiro de metralhadora nas pessoas lá em cima, como também é corrupto. Quer dizer, eu não conheço nenhum bordel em que a cafetina seja uma pessoa, seja uma Madre Joana de Calcutá, entende? Quer dizer, para que esse governo seja esse mar de corrupção, me parece difícil que os escalões superiores do governo não soubessem de nada. E em relação às figuras que você citou, esse pastor Everaldo é uma figura conhecida e enfim, eu não o tenho em grande conta. Muito pelo contrário, desde que ele surgiu na política, entrando no PT, trazido pela Benedita da Silva e tal, é uma figura muito estranha. Depois criou seu próprio partido, ele foi candidato a presidente, enfim, se caracterizava por um sujeito profundamente reacionário, enfim, uma coisa que é dos piores elementos dessas religiões criadas para tirar dinheiro dos pobres e fazer a política que prejudica os pobres. Quer dizer, de fato, eu não sei, eu não tenho elementos para julgar se o governador Witzel vai sofrer um impeachment ou não. Entende? Também não sei se no caso da sua saída, o que vem o vice-governador aí, seria melhor que ele, eu não conheço. É um ilustre desconhecido e não tenho a menor ideia. Agora, a julgar pelo que tem sido publicado, a situação dele está muito difícil, dele Witzel. Francamente, eu não acenderei uma só vela se houver uma morte política do Witzel. Acho que ele não contribuiu nada é um cara novo na política, mas não contribuiu nada para melhorar a qualidade da vida política no Brasil e no Estado. De forma que eu estou assistindo de camarote aí e achando engraçado que ele diga que tinha toda a corrupção sim, mas ele não sabia de nada. Ou numa outra declaração que ele fez, foi dizer que antigamente, no tempo do Cabral, a corrupção aparecia logo. Demorava a aparecer, melhor dizendo, e no dele apareceu logo. Eu não sei o que ele considera isso aí uma qualidade. Agora, quero dizer o seguinte, eu não vou chorar uma só lágrima se houver a morte política do Witzel. Cid Benjamin, eu quero mais uma vez te agradecer a honra dessa entrevista aqui ao Faixa Livre, desejar a você um bom dia de trabalho e deixar um abraço. Anderson, um forte abraço para você, para Celeste, para o pessoal todo do Faixa Livre e para os ouvintes também, entende? O Faixa Livre é um oásis na imprensa brasileira, entende? Joga um papel muito importante, já existe há muito tempo e todo e qualquer brasileiro consciente e democrata tem que ter o compromisso de fortalecer e apoiar o Faixa Livre. Até a próxima e um grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984 550/000
0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33-984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Eu já cumprimento a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer novamente estar aqui com vocês, debatendo temas tão importantes da nossa conjuntura, né? A educação, mais uma vez, ela ganha o debate do momento. Então, é importante que a gente dialogue o máximo possível sobre o que nós queremos para a educação no país, né? Eblin, eu quero te agradecer por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eblin, nós temos visto nos últimos dias essa reabertura gradual das atividades que tem se dado no país, com o número de infecções pelo novo coronavírus ainda no seu ápice, tanto que atingimos no sábado a triste marca de 100 mil mortes pela Covid-19. Alguns prefeitos e governadores já tentam retomar as aulas presenciais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella autorizou o retorno aos trabalhos em sala de aula nas escolas particulares, mas o Sindicato dos Professores daqui reagiu prontamente e anunciou uma greve. Outros chefes de executivo, Brasil afora, já tentaram retomar as aulas, mas voltaram atrás. Como é que vocês do Andes avaliam essa possibilidade de retorno às aulas presenciais, Eblin, com a Covid-19 ainda matando mais de 1.000 pessoas por dia no país? Olha, Anderson, o Andes tem acompanhado, né, com muita preocupação as movimentações que estão acontecendo em relação à educação, né? É óbvio que a gente acompanha e observa o que está acontecendo na educação básica, mas a gente representa e pode falar pela educação superior pública, né? Então esse acaba sendo o nosso foco de atuação enquanto Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, né? A gente entende que há uma relação entre a pressão exercida para o retorno da educação básica e as pressões sobre a educação superior pública, né? Faz parte de um mesmo pacote do governo federal, que obviamente tem a sua reverberação em governos estaduais e também em governos municipais, tentar passar uma ideia de que nós retornamos a algum tipo de normalidade, né? Mesmo que esta normalidade seja uma normalidade, com 1.000 aspas, em que ainda continuam morrendo mais de 1.000 pessoas por dia pela Covid-19. Então, existe uma tentativa por parte do governo federal, que vem sendo seguida, como eu já disse, por alguns estados e municípios, que para atender às demandas do capital, então, para atender às demandas de reabertura do comércio, de efetivação do trabalho presencial em todos os ramos, ou seja, para garantir a retomada dos lucros, o comércio, a venda, é necessário que a educação retorne presencialmente, né? Porque é preciso liberar a força de trabalho para ir para os seus locais de trabalho. Com criança em casa, sem ter onde deixá-las, não é possível liberar a força de trabalho. Bem, a gente avalia, primeiro,
que a nossa defesa tem que ser para preservar as vidas, né? E por isso a gente vem reafirmando a vida acima dos lucros. Então, mais importante para nós, o mais importante para nós é garantir a saúde dos trabalhadores e da população. Nesse sentido, a gente não vê nenhuma possibilidade de reabertura presencial da educação nesse momento, né? Nós somos contrários à reabertura das escolas e nós somos contrários à reabertura das universidades nesse momento, enquanto nós não tivermos condições sanitárias para isso, né? A gente entende que a educação, ela reúne muitas pessoas, ela será um espaço de contágio muito acelerado, né? Ela colocará, em especial, as famílias pobres em alto índice de vulnerabilidade, na medida que as crianças vão para a escola, vão ter contato entre elas, podem transmitir o vírus e contaminar suas famílias, né? Então, nós entendemos que não há necessidade de reabertura da escola agora, que o ano letivo pode sim ser repensado, pode sim ser cancelado, pode sim ser perdido. O que não pode ser perdido são as vidas, né? Então, nós defendemos o não retorno nesse momento, ao mesmo tempo que nós também defendemos contrários ao ensino remoto, como transposição do ensino presencial. A nossa posição é de que algumas atividades são possíveis de serem realizadas com os nossos alunos, mas que não é possível uma transposição do ensino presencial para o ensino à distância, porque isso fere o eixo central da educação, que é uma educação dialógica, que é uma educação coletiva, que é uma educação que nega a perspectiva bancária de apenas um repasse de conteúdo, né? Mas que a gente defende uma educação que seja uma construção social e coletiva, e por isso ela precisa de interação. Então, nesse sentido, a gente defende o isolamento social, o não retorno da educação presencial e a não transposição do ensino presencial para o ensino remoto. Mas que, nesse momento, é importante, no nosso caso das universidades públicas, que a gente continue realizando os trabalhos que nós já fazemos, como a pesquisa, a extensão, as atividades administrativas e algumas atividades de ensino que não seja uma transposição para garantir notas e os alunos passarem de semestre, né? Nós estamos menos preocupados em concluir o semestre acadêmico e mais preocupados em defender a vida e preservar a vida dos trabalhadores, dos professores, professoras, estudantes, técnicos administrativos e terceirizados. Então, a gente avalia como irresponsável a atitude de prefeitos e governadores que apontam o retorno presencial da educação. É mais uma ação de desprezo à vida da população, a exemplo do que o governo federal vem fazendo durante todo o período da pandemia. Quando é que vocês consideram ser o momento certo para se debater o retorno às atividades presenciais em sala de aula, Evelyn? Vocês têm dialogado a respeito disso aí no Andes? Para nós, o momento certo de debater o retorno presencial das atividades é quando a gente tiver condições sanitárias para isso. Sem condições sanitárias, nós não podemos pensar o retorno presencial. Mas nós defendemos também que nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, as universidades elas tenham que elaborar um protocolo de retorno para quando for possível, né, a partir da avaliação sanitária, o retorno, para que a gente já tenha estabelecido um protocolo. Por que isso? Porque a nossa avaliação é de que as universidades vão precisar de investimento público para se reestruturarem para o momento que possa ser possível o retorno presencial. Porque quando a gente puder retornar presencialmente, não significa que, por exemplo, toda a população já estará imunizada, né? Então, para isso, alguns protocolos vão ter que ser seguidos. E isso vai exigir do poder público investimento. Vejam, o investimento não vem de uma hora para outra e por isso precisa de um planejamento. Então, a nossa avaliação, este é o momento de discutir
como fazer o trabalho remoto, que os servidores públicos, em sua maioria, estão inseridos, com condições de trabalho para os servidores, no caso, para os docentes, né? E é o momento da gente discutir um protocolo para quando for possível retornar às atividades presenciais, para que a gente possa planejar os investimentos necessários nas universidades para o retorno às aulas. Uma das coisas que muito nos impressiona, Eblin, é a falta de coordenação do Ministério da Educação em meio a essa pandemia. O MEC informou recentemente, em resposta a um ofício enviado por deputados federais solicitando dados sobre o ensino à distância e a reorganização do calendário escolar após a interrupção das aulas presenciais, que não sabe dizer quantos estudantes da rede pública estão assistindo a aulas pela TV ou pela internet durante a pandemia. Como é possível essa total ausência de interesse do Ministério em um momento tão grave para a educação do nosso país, Eblin? Em relação ao Ministério da Educação, não nos choca que o Ministério da Educação no governo Bolsonaro esteja sendo a expressão dessa desestruturação da educação, da desvalorização do potencial da educação enquanto um espaço que contribua para a elevação da consciência crítica, que contribua para mudanças sociais, porque nós compreendemos que esse é um governo anti-ciência. Então, obviamente, ele vai negar todos aqueles espaços e segmentos, né, da sociedade que são a favor da ciência e da produção do conhecimento, né? E nisso, obviamente, o Ministério da Educação ele está absolutamente inserido. Então, a nossa leitura é de que não há um desinteresse por parte do governo. Há uma política direcionada de desmonte da educação via desestruturação do Ministério da Educação, né? Com uma sucessão de nomeações de ministros absolutamente desqualificados para um projeto de educação pública de qualidade, mas absolutamente qualificados para um projeto anti-ciência de educação, né? Então, hoje o Ministério da Educação, ele talvez seja a expressão mais nítida dos projetos de educação em disputa, né? E como o governo tem o poder de nomear o ministro da Educação, esse acaba sendo o espaço para reforçar a perspectiva anti-ciência, reforçar essa perspectiva mais desagregadora e desestruturadora de políticas públicas e sociais. Então, a nossa leitura não é que não há um interesse, por exemplo, por parte do Ministério da Educação de saber a real situação ou real acesso dos estudantes no ensino remoto. É porque, na verdade, quanto menos estudantes tiverem acesso à educação, quanto mais a escola expulsa a gente, quanto mais a universidade pública deixar para trás estudantes, melhor nessa perspectiva anti-ciência do governo, né? Quanto mais as pessoas são menos informadas, mais possibilidade delas serem massa de manobra nessa perspectiva anti-ciência, fundamentalista, miliciana e militarizada do governo federal. Então, esse desinteresse pode ser lido por nós como uma política direcionada para, de fato, desestruturar de vez a educação, tanto a educação básica quanto a educação superior do Brasil, né? Para nós é lamentável que uma política pública de central importância na estruturação de um país, né, na estruturação de um país que se quer independente, que se quer se constituir como um país-nação soberano, seja absolutamente tratada dessa forma pelo governo federal, né? Ou seja, o que está sendo construído é uma política para subordinação, para subalternização, para submissão do Brasil e da população aos interesses do capital internacional. Agora, de que forma o Ministério poderia controlar esse tipo de informação, Eblin? As secretarias estaduais de educação não poderiam auxiliar nesse controle?
O Ministério da Educação, ele teria a possibilidade, se ele cumprisse o seu papel de gestor, de organizador da educação nacional, de criar um sistema e cobrar as informações dos estados e dos municípios. Mas não há interesse. Imagina, não há interesse na saúde, que está matando 1.000 pessoas por dia, que dirá na educação, né? Então a gente vê as duas áreas que deveriam estar sendo centrais agora no governo, são as principais áreas de desestruturação e de desleixo do governo, que é a saúde e a educação. Então, de uma forma muito simples, o governo federal teria como cumprir o seu papel de gestor. Isso significaria ter um sistema único que gerenciasse as informações e que permitisse que estados e municípios fossem alimentando as informações do sistema do Ministério da Educação, assim como as universidades, né, de uma maneira mais precisa. Mas o governo não tem interesse nisso, até porque transparência não é algo que esse governo preze. Ao contrário, né? Como é um governo que se baseia na projeção de mentiras, né, de fake news, né, a transparência da realidade não interessa. Outra notícia preocupante, Ebin, foi essa de que o MEC vai cortar aproximadamente R$ 1 bilhão do orçamento em universidades, institutos federais e Cefet em 2021. O corte representará 18,2% das despesas discricionárias que englobam, por exemplo, as contas de água e luz, serviços de limpeza, entre outros. A redução do orçamento foi apresentada no projeto de lei orçamentária anual, que será encaminhado ao Congresso pela Presidência da República ainda este ano. Não bastasse a Emenda Constitucional 95, aquele contingenciamento de verbas das universidades e institutos federais que tivemos no ano passado, agora mais essa, Eblin. Quais os efeitos desse corte para a educação pública do país? A notícia de que o Ministério da Educação vai cortar a verba da educação pública superior, né, no orçamento para 2021, ele vem de encontro com esse projeto que o Ministério da Educação vem desenvolvendo, e que, na verdade, é uma perspectiva do conjunto desse governo federal, que é se aproveitar da pandemia para implementar ações do projeto do capital para a educação pública e para o conjunto das políticas públicas, que passam por alguns elementos que a gente já denuncia há algum tempo, né? Primeiro, uma desestruturação dos serviços públicos e também da educação, com a interrupção de concursos públicos, né? A nossa defesa é que sem servidor público não há educação pública de qualidade, não há serviços públicos de qualidade, né? Então a gente defende a realização de concursos públicos e a estruturação do serviço público em carreiras, né? Em carreiras que permitam o exercício profissional com qualidade. Esse corte de verbas vem ao encontro de uma outra perspectiva que está sendo explícita pelo governo federal nesse momento da pandemia, que é do trabalho remoto, né, da normatização do trabalho remoto, mesmo após a pandemia. A pandemia deu de bandeja para o governo federal a possibilidade de colocar uma grande parte dos servidores públicos em trabalho remoto. O governo acabou economizando muito com os servidores em trabalho remoto. E economizando por quê? Primeiro porque os prédios públicos são esvaziados e tem todo um gasto nos prédios públicos que não foram realizados nesse período. Segundo, porque o custo do trabalho remoto, ele está para o trabalhador, ele recaiu para o trabalhador, né? O governo federal não deu nenhuma ajuda de custo para que os servidores continuassem o seu trabalho nas suas casas, né? Então, a gente paga a nossa luz, a gente teve que aumentar a nossa internet, a qualidade da nossa internet para poder exercer as atividades laborativas, né? Nós temos que ter equipamentos próprios para exercer a nossa função, nós é que temos que arrumar formas de acessar livros e outros materiais. Então, não há nenhum tipo de contribuição ou de responsabilização do Estado pelo desenvolvimento do trabalho remoto
em domicílio. Então, isso tudo fez o governo economizar, né? E o governo gostou disso, gostou dessa economia e já quer lançar mão do trabalho remoto como uma estratégia para o período pós-pandemia. Então, falar em cortar verbas para o ano que vem já sinaliza de alguma forma também essa intenção do governo, né? Como reduzir custos das universidades públicas se a verba que nós tínhamos já era insuficiente? Se a maior parte das nossas instituições de ensino superior já estavam com dívidas de luz, nós tivemos eventos de universidades que tiveram sua luz cortada. Mais de uma universidade passando por isso, né? Universidades devendo às empresas terceirizadas de limpeza e de segurança, o que acarretava o atraso do pagamento desses trabalhadores que já têm uma condição muito precarizada nas instituições de ensino, né? Então, o que a gente vê é uma combinação, né, do projeto político do governo, que é de desestruturação e de destruição dos serviços públicos de qualidade, ancorado agora num projeto que vai, obviamente, tentar reduzir o orçamento das políticas públicas. Porque sem orçamento não tem como estruturar políticas públicas, né? Como que nós vamos? E aí esse também é um outro questionamento que a gente vem fazendo e que nos espanta diante desse anúncio de redução de gastos. Como nós iremos retornar às atividades presenciais sem uma prévia estruturação dos equipamentos públicos, né? Sem uma prévia estruturação das nossas universidades, para que a gente possa retornar ao trabalho com a segurança necessária quando for possível pelas condições sanitárias, né? Então, a estruturação das universidades, que passa por material de higienização, que passa pelas universidades terem água em cada pia dos banheiros, né? Que passa por terem equipes de limpeza, que passa pela redução do número de alunos em sala de aula e, portanto, pela necessária contratação de mais professores para que a gente diminua o número de alunos em sala de aula. Toda uma estruturação que a universidade vai precisar, todo um protocolo de segurança, que é o que a gente está vendo acontecer nos outros países e que ainda assim é insuficiente para o retorno, nesse momento absolutamente insuficiente para o retorno presencial, né? Como nós faremos esse protocolo sem recursos financeiros? Então, o que o governo está querendo dizer é o seguinte, olha, não vai ter dinheiro, a gente está cortando o orçamento das universidades e não se tem, então, portanto, perspectiva de retorno ou de uma estruturação das universidades públicas. O que a gente vai vivenciar é um conjunto intensificado de precarizações nas instituições de ensino superior. É uma questão matemática. Se a verba que nós tínhamos já em 2019 não era suficiente e a gente teve cortes, aí em 2020 ela não é suficiente, mas dada a pandemia, é uma realocação de recursos no interior das universidades. E aí tem um corte para 2021, o governo quer sinalizar o quê? Nós não voltaremos presencialmente? Nós voltaremos de forma precária? A universidade vai ser só para alguns? Porque a gente vai ter que reduzir o número de atendimento, uma vez que a gente não vai ter estrutura para isso? Então, são muitas coisas que o governo sinaliza com a ameaça de corte na educação pública, né? Ele sinaliza que a educação não é prioridade e que, portanto, o desenvolvimento da ciência e tecnologia não é prioridade num país que vive uma grave pandemia. 2, ele sinaliza que a redução dos recursos vai requerer das instituições um processo de readaptação, porque ela não vai poder funcionar em alguns casos. Então, isso significa que as universidades não vão reabrir ou elas só vão reabrir para alguns? Nós iremos reduzir os atendimentos? Nós iremos reduzir o atendimento de alunos? Ou será que o governo já conta que esse processo de imposição do ensino remoto que está sendo feito nas instituições de ensino vai ser uma forma de expulsão de um conjunto de discentes, né, de alunos que não vão ter condições de acompanhar o ensino? Então, tem muita coisa que indiretamente o corte de verba sinaliza, né? Porque se a gente vem reclamando desde 2015
que as verbas vêm sendo cortadas e que a cada ano as universidades vêm perdendo coisas, né? Reduz o número de trabalhadores terceirizados, reduz o número de bolsas, reduz o número de pesquisa e de projetos de extensão, responsabiliza os docentes pela realização da atividade de pesquisa e extensão, uma vez que as universidades não garantem estrutura para tal. E aí vem um anúncio de mais um corte? Então, de fato, esse anúncio do corte revela esse projeto de absoluto descaso e de absoluta intencionalidade do governo federal desestruturar a educação pública superior, para que ela deixe de ser uma educação de qualidade, para que ela volte a ser uma educação elitizada, para que ela volte a ser uma universidade pública para poucos. Questionado sobre o corte, Eblin, o MEC explicou que, abre aspas, em razão da crise econômica em consequência da pandemia do novo coronavírus, a administração pública terá que lidar com uma redução no orçamento para 2021, o que exigirá um esforço adicional na otimização dos recursos públicos e na priorização das despesas, fecha aspas. Isso é um total absurdo, Eblin. Mostra bem quais são as prioridades desse governo. A desculpa que o governo usa é que a crise vai reduzir o orçamento do governo. E os efeitos da crise, pela opção política desse governo, recaem sobre os trabalhadores. Então, não se pensa em cortar no auxílio dos banqueiros, ou agora, como estão falando, numa proposta de auxílio para a iniciativa privada da educação. Né? Ao contrário, o governo e o Congresso Nacional se alinham para aprovar recursos públicos para atender banqueiros, empresários e por aí vai. Mas a primeira alternativa para tentar diminuir os efeitos da crise é retirar direitos dos trabalhadores, seja através da flexibilização da legislação trabalhista, né, da ampliação e do incentivo ao trabalho uberizado, terceirizado, precarizado, seja na desestruturação dos serviços públicos, não só com péssimas condições de trabalho, como na inviabilização de mais concursos para que a gente tenha mais servidores para atender a população nas suas necessidades. Então, recai sobre nós. A alternativa do governo não é, por exemplo, taxar as grandes fortunas, que é um debate que a gente já vem fazendo, né? 2, fazer uma auditoria da dívida pública, suspender o pagamento dos juros da dívida pública, que consome uma parte importantíssima do orçamento da União, né? Então, fazer uma reforma fiscal que recaia sobre os empresários e não sobre o trabalhador, né? Não é a reforma administrativa do Guedes que vai punir o funcionalismo público, mas tem que ser uma reforma fiscal que, na verdade, responsabilize a iniciativa privada com o desenvolvimento da sociedade. Então, existem um conjunto de outras medidas que poderiam ser tomadas, mas nenhuma medida que vai mexer com o lucro do capital é pensado por esse governo. Porque esse governo mantém algo que é estratégico para o capital, que é o seu empenho em garantir o desenvolvimento do capitalismo para gerar cada vez mais lucro para os empresários, sejam eles do setor financeiro, empresarial ou qualquer outro setor. Então, esse governo, mais uma vez, explicita qual é a sua política, que às vezes fica um pouco camuflada no discurso cultural, no discurso fundamentalista do governo. E é muito importante que a gente ressalte que, em momento nenhum, o governo do Bolsonaro abre mão da política neoliberal. Em momento nenhum ele abre mão de priorizar o capitalismo, né? De priorizar os interesses dos grandes empresários. Ele apenas articula isso com uma agenda e com uma pauta fundamentalista, militarizada, miliciana, que acaba marcando as ações desse governo.
O que mais surpreende, Eblin, é essa informação divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, que garante que o governo federal, na proposta do orçamento que será enviada ao Congresso até o fim do mês, vai reservar mais recursos para a defesa que para a educação. Segundo a apuração do jornal, serão 5,8 bilhões a mais para as Forças Armadas. Qual é o destino de um país que investe mais em armamento que em educação, Eblin? De fato, essa notícia é chocante, né? De que em um país como o Brasil, em que as pessoas passam fome, em que a gente tem uma desigualdade imensa, a gente vai ter um governo que vai investir mais em armamento do que educação e do que em outras áreas que são primordiais para a vida, né? Acho que essa opção do governo, porque é uma opção, né, ela demonstra muito o caráter desse governo, que não é uma opção, que não é um caráter de um governo que tem um projeto de vida, mas é um governo que vai primar pela produção do ódio, pela violência, pelo armamento da população, como em vários momentos isso já foi dito, né? Então isso passa também pelo armamento das forças de segurança, né? Me parece que essa é uma opção errada, equivocada, no mínimo, para um país que se pretende construir uma nação, né? Porque o que faz um país ser uma nação, um país que possa ser desenvolvido e independente, é um país que investe em educação, investe em tecnologia, investe em ciência, investe na qualidade de vida da sua população, nas condições de vida da população, né? E não em armas. Não é o armamento que vai melhorar as condições de vida da população. Então, quando o governo faz essa opção, ele está demonstrando que a prioridade dele não é a melhoria das condições de vida da população, ao contrário, é a defesa do seu projeto de país, né? Que de fato é um projeto de traços fascistas, um projeto de extrema-direita. Não por acaso, Eblin, a proposta de reforma tributária do governo quer o fim da isenção de contribuição que as editoras têm atualmente, o que deve encarecer os livros em até 20%, de acordo com as estimativas. O projeto de ataque à educação está muito bem delineado, hein, Eblin? Acho que cada vez mais o governo vem tomando ações que demonstram que a educação é prioridade, né? Mas mais do que não ser prioridade, que a educação tem que ser atacada, né? É esse o incentivo que o governo tem feito, é o ataque, é o desmonte da educação, é a desestruturação da educação, né? Que se articula com a perspectiva de corte para a educação superior no próximo ano, enfim, que se articula com esse projeto anti-ciência que o governo prega e que o governo executa, né? Pensar em, na verdade, taxar livros, né, num país que ainda tem um déficit educacional como o Brasil, é uma ação absolutamente inaceitável, né? Esse é, de fato, mais um ataque explícito a uma proposta de um país que se pretende desenvolver o senso crítico da população, que pretende ter a educação como mediadora de direitos, como uma possibilidade de construção de elementos que garantam um processo emancipatório, civilizatório da sociedade, né? Então, o governo, mais uma vez, diz não a isso, né? E diz que a prioridade não é a educação do povo, não é o conhecimento, não é o senso crítico, não é a formação integral, né? Taxar livros, de fato, é algo que a gente considera absolutamente absurdo. Eblin Farage, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você uma ótima semana e um forte abraço. Eu que agradeço mais esse convite. Para nós é muito importante estar apresentando alguns pontos do projeto de educação que a gente defende e, ao mesmo tempo, estar justificando a nossa contraposição a esse conjunto de ações que, na nossa avaliação, retiram direitos e precarizam ainda mais a educação pública, né?
e a gente precisa contar muito com o apoio do conjunto da sociedade no sentido de reafirmar que nesse momento a educação não pode reabrir. Nós não podemos voltar para as salas de aula de forma presencial, porque isso colocará em risco o conjunto da população e poderá acarretar num aumento muito grande, não só de óbitos pela Covid, como também de contaminação. E o apoio da sociedade é muito importante para fortalecer a posição que hoje a educação básica já tem de greve, caso seja obrigada a retornar presencialmente, e que a educação superior não tem ainda, porque hoje, concretamente, começa-se a falar de retorno presencial na educação superior em um estado, mas se isso virar uma regra no Brasil, certamente será um debate também da categoria docente, porque a nossa avaliação é de que não há condições sanitárias para retorno presencial nesse momento na educação pública brasileira. Então, pediu o apoio da sociedade no sentido de mantermos as escolas fechadas para as atividades presenciais, assim como mantermos as universidades públicas fechadas para atividades presenciais, né? Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes. Conversamos aqui com a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Eblin Farage. E antes de nós irmos para o nosso próximo intervalo, eu gostaria aqui de repercutir com vocês, ouvintes, mais uma declaração irresponsável do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a respeito da volta às aulas presenciais na rede privada de ensino do Rio de Janeiro. Em uma transmissão pela internet, o prefeito defendeu o retorno às atividades em sala de aula, argumentou que ele mesmo, fazendo parte do grupo de risco para a Covid-19, não parou de trabalhar um dia sequer e comentou que os professores e merendeiras de 20 ou 30 anos de idade poderiam também estar trabalhando, apesar dos riscos causados pela pandemia. Como todos sabem, a Justiça do Rio de Janeiro proibiu o retorno às aulas, ainda que o prefeito tenha autorizado essa medida. O Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio, está em greve para que não seja dado o retorno às aulas presenciais. E o presidente do Simpro, o Oswaldo Telles, fez um comentário a respeito dessa declaração infeliz do prefeito Marcelo Crivella, que já está em campanha aberta pela reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ouçam aí o que disse o Oswaldo Telles a respeito de mais essa declaração do Marcelo Crivella. A declaração do prefeito, ela, na verdade, retrata a preocupação dele com as eleições dele, né? E aí coloca o sindicato numa discussão que não é o centro do problema existente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O sindicato se pauta na ciência. Se o prefeito não se pauta na ciência, ele assume a sua responsabilidade. O sindicato, desde o início, está preocupado com a comunidade escolar e com a sociedade brasileira como um todo. Ele se coloca o tempo inteiro disponível ao debate e colocando para a sociedade o que pauta a sua orientação é a ciência. Nós fizemos 3 grandes assembleias e que foi discutido coletivamente. O sindicato ele tem um posicionamento científico para tentar discutir e debater o problema da pandemia. Infelizmente, o prefeito, ele sim, preocupado com a sua eleição, coloca nas costas dos professores a discussão sobre a volta às aulas. Os professores estão trabalhando muito. Essa carga de trabalho online não é fácil, teve que fazer um processo de reconstrução. Os pais têm consciência disso. A maioria não vão retornar porque estão preocupados com a pandemia. Infelizmente, alguns políticos que estão preocupados, eles sim, com a sua eleição, querem colocar esse fardo nas costas dos outros. Não adianta. O sindicato é um colegiado, debate as suas posições dentro de uma assembleia e as assembleias têm definido essa orientação. Isso é transparente. O prefeito tem que dizer da onde ele está tirando as posições para ter uma flexibilização com segurança. Ele que tem que provar. Os institutos científicos brasileiros dizem que nesse momento é um risco.
Então quem tem que provar é o poder público e não os sindicatos. Os sindicatos estão abertos ao debate, fomos convidados, participamos, mas temos uma posição de respeitar a ciência. Essa é a nossa posição, tirada na última Assembleia. Tá aí o que disse o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio, Oswaldo Telles, a respeito de mais essa irresponsabilidade cometida pelo prefeito Marcelo Crivella, que tenta de todas as formas retomar as aulas presenciais de olho nos dividendos políticos que tem a ganhar com esse retorno das atividades presenciais. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Antony De Valle. Antony De Valle, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Manda aqui um bom dia especial para o André, do Morro da Formiga, ouvinte assíduo aqui do programa, para o Léo, do Alemão, e para os companheiros também do Morro dos Macacos em Vila Isabel. Todos eles, nós temos mantido uma relação de solidariedade durante essa pandemia e de diálogo para a participação dos petroleiros em lutas de favelas e dos moradores de favela em lutas petroleiras, que ambos os casos são lutas de todo o povo brasileiro. Antony, eu quero te agradecer por mais essa entrevista aqui sua ao programa. Antony, eu adoraria que fosse diferente, mas infelizmente nós temos de conversar com você a respeito de mais um ataque do governo Bolsonaro contra a Petrobras. A direção da empresa anunciou recentemente a intenção de vender a subsidiária Petrobras Combustíveis, a PBio, sexta maior produtora de biodiesel do país. O objetivo é a venda integral da empresa, mas não inclusas participações na BS Bios, da qual a Petrobras detém 50%, sendo ela a maior produtora de biodiesel do país, e na Bambu Bioenergia, com participação de 8,4%. Ambas serão vendidas separadamente, antes mesmo da PBio. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, Antony, o que representa mais essa venda de ativos da maior estatal do país pela gestão de Roberto Castelo Branco. Então, Anderson, o privatismo ele vem perpassando governos, ele vem sendo fortíssimo, não é uma exclusividade do governo do Bolsonaro, embora sim este governo tenha pisado e esteja pisando muitíssimo no acelerador privatista, que já vinha muito acelerado, né? Mais concretamente em termos da Petrobras Biocombustível, da PBio, algumas partes já foram vendidas até antes, né? Por exemplo, a participação da PBio na Guarani S.A., que é uma produtora de etanol, foi vendida em 2017, houve essa privatização, outras partes também. O que está acontecendo agora, recentemente, foi que a hierarquia privatista da Petrobras colocou o conjunto da PBio à venda e o fez de forma a pegar as partes da PBio, digamos assim, as partes da produção de agrocombustíveis que estavam na Petrobras controladora e passou, no apagar das luzes, passou para a subsidiária PBio, numa manobra administrativa que visa burlar a decisão já ruim do STF, tomada no ano passado, que proíbe a privatização de estatais, empresas de economia mista, sem aval do Congresso e sem licitação, mas só para as controladoras, e para as subsidiárias o STF liberou. Tanto que nesse contexto a BR, a Petrobras Distribuidora, foi vendida, foi privatizada. E aí o que a empresa tem feito? Ela pegou algumas usinas, passou diretamente para a subsidiária PBio para vender tudo num pacote. E isso tem sido, inclusive, pauta de alguns debates, a meu ver, bastante hipócritas, mas ainda assim existem esses debates no Congresso, junto, inclusive, ao STF. O Rodrigo Maia, que era um dos que estavam colocando isso,
já deu para trás, já lavou as mãos como um Pôncio Pilatos, dizendo que o acordo, na verdade, isso tudo não tem nada de burlar a decisão do STF, é um acordo que foi feito da Petrobras com o CAD, né, o Conselho de Administração e Defesa Econômica, que regula, teoricamente, a concorrência no Brasil. Bem, primeiro que, na verdade, era quase uma encomenda da Petrobras para o CAD isso, para que desse uma roupagem mais legal e mais tecnocrática, como justamente o privatismo sempre tem andado com essa embalagem tecnocrática que coloca a privatização, o mercado, enfim, tudo isso como um discurso como se fosse algo natural. E todos os outros são ideológicos, só eles que não, né? Eles não são ideológicos, não, eles são naturais, é o evidente. Então, não há discurso mais ideológico do que esse, mas ele passa muitas vezes despercebido como tal. O Alcolumbre, presidente do Senado, ainda mantém em algum grau essa questão aí de debate junto ao STF, mas, a meu ver, é também em grande medida fachada do que ele está fazendo. Agora, parece que existe um parecer de um grupo de advogados dando conta de que a venda da PBio seria ilegal, não é isso? O que vocês das entidades e sindicatos pretendem fazer para reverter mais esse crime, Antony? Essa questão da ilegalidade, ela tem a ver com o que eu estava acabando de comentar, que é a manobra administrativa feita pela hierarquia privatista para buscar enquadrar de modo de embalagem, ficar na foto, no que foi a decisão do STF, ou seja, de que pode privatizar subsidiárias, que, repito, já foi uma decisão muito ruim do STF, que não protege em nada o patrimônio público brasileiro, pelo contrário, facilita a entrega, a privatização desse patrimônio, mas que os privatistas e os liberais econômicos, de um modo mais amplo, eles querem mais velocidade ainda nessa privatização. Inclusive o Globo, que é um desses privatistas, né, ele estampou manchetes ontem, por exemplo, na sua própria capa. Estava assim: desestatização tímida. Estatais que governo planeja privatizar são só 17% do total. E o subtítulo é: Petrobras, Caixa e BB, que Bolsonaro já blindou, tem a maior fatia do patrimônio. Aí depois, na capa do caderno de economia, tem lá: peso das estatais blindadas. Interessante notar que aí ele fala assim: empresas públicas com aval de Bolsonaro para privatização são só 17% do patrimônio total. Mas é interessante que na mesma página, uma notinha lá em cima tem assim: Petrobras avança na venda de 4 usinas termoelétricas. Bem, então cadê a blindagem? Não tem blindagem. O Bolsonaro não blindou. Entretanto, eles continuam achando que está lento demais para o que eles querem. E hoje o Globo, mesmo o Globo, ele continua com um editorial, dessa vez intitulado Bolsonaro não tem interesse em privatizar, e o subtítulo é: mercado aumenta custo da dívida do país porque quer mais do que promessas de responsabilidade fiscal. Então, na verdade, é o seguinte: isso tem a ver diretamente com a própria eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro é, eu costumo dizer, um Chuck, um boneco assassino, um brinquedo assassino do liberalismo, que não tinha um candidato capaz de conquistar os votos, não tinha ninguém assim, e que acabou. O Bolsonaro ele estava conquistando por diversas outras pautas, e em parte também a pauta liberal, que ele veio cada vez mais indo para esse lado, mas não é a sua origem, e a pauta dos costumes, sem dúvida, mas esse cara veio mais nisso. Bolsonaro queria ser eleito, e aí, tanto por esse caldo cultural liberal que hoje está colocado, quanto por oportunismo eleitoral, o Bolsonaro por um lado e esses ultraliberais por outro, os ultraliberais de pedigree, chegaram e falaram assim: bem, vamos ter uma aliança aqui, a gente vai ajudar o Bolsonaro a se eleger. O Bolsonaro, por outro lado, falou: bem, eu vou pegar aqui o que ele chamou do posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, que é o mais tirano num governo de ditadores, e assim foi eleito. Só que
Os ultraliberais de pedigree, eles colocam uma coleira no Bolsonaro. Falam o seguinte, Bolsonaro, você pode aí bradar algumas coisas e tal, mas olha só, você tá aí, não é para qualquer coisa, você tá aí para acelerar ao máximo a agenda ultraliberal, a agenda privatista. É para isso que nós, donos do poder no Brasil e no mundo, deixamos você, senão a gente te tira. Então, essas matérias e esses editoriais aqui do Globo são parte dessa mensagem, né? Que, olha, Bolsonaro, a gente vai dizer aí que você é um estatista. Logo, pelo seu próprio discurso, embora ele não seja estatista, mas pelo seu próprio discurso, Bolsonaro, você vai ser taxado de comunista, hein? Então, cuidado aí, hein? Então, é isso que o pessoal está fazendo. Muito complicado. A privatização da PBio, ela enfraquece ainda mais a Petrobras. Ela dificulta ainda mais que os camponeses, os pequenos produtores rurais, sejam respeitados na política de agrocombustíveis. Então é péssimo isso, e a gente tem lutado contra essa questão toda. A gente tem lutado em diversas frentes, tanto na frente jurídica, sim, quanto na frente parlamentar, buscando aí políticos oficiais para tentar barrar, mas nós sabemos que isso é muito insuficiente. Tem muitas hipocrisias nesses meios, e então nós consideramos fundamental também as frentes de comunicação, aqui é uma delas, uma parte dessa frente, e também a frente de luta mais direta, que é os trabalhadores participando, inclusive, de paralisações, de greves. É algo que a gente tem que construir, isso a gente tem que sempre conversado, porque é uma combinação de frentes. A gente não acha que só na frente parlamentar ou só na frente jurídica, etc., isso vai ser possível para barrar uma privatização que é uma blitzkrieg, né? Uma blitzkrieg aí muito forte. Diante dessas instituições absolutamente alinhadas aos planos entreguistas dos neoliberais, Antony, dá para acreditar que a justiça reverta a venda de mais essa subsidiária da Petrobras? Eu não acredito, assim, propriamente no judiciário, pelo que a gente até comentou agora há pouco. Mas nós não temos o privilégio, o luxo, não podemos nos dar esse luxo de não tentar todas as frentes. E, como até um advogado falou para vários trabalhadores da BR, na época ainda do início mais direto, né, do processo privatista da BR, ainda no governo da Dilma, ele disse o seguinte, olha que ele tinha interesse financeiro em fazer ações, etc. Mas ele disse, achei bem interessante, que não existe, palavras dele, uma bala de prata jurídica capaz de impedir a privatização. Logo, e ele disse isso também, ressaltou, que o que é fundamental são mobilizações dos trabalhadores e mobilização popular de um modo mais geral. Agora, o judiciário e as armas jurídicas são importantes para quê? Primeiro, não podemos abrir mão delas, como a gente já falou. Segundo, ao mesmo tempo em que trabalhemos para não gerar ilusões com o jurídico e com o judiciário, muito importante, porque muita gente acaba depositando todas as esperanças nisso e não luta mais concretamente, isso é importante a gente frisar, mas o judiciário e as ferramentas jurídicas são importantes também para tentar colocar obstáculos, para tentar fazer com que demore mais esse processo e aí, eventualmente, a conjuntura pode mudar e aí uma reviravolta em termos de forças políticas possa acontecer. É isso, sobretudo, para o que nós apostamos também e de fazer a frente jurídica como uma das frentes de luta. Antony, vira e mexe eu abordo isso aqui com os nossos entrevistados, mas eu vou pedir para você explicar aqui para a gente quais são os perigos de uma empresa como a Petrobras restringir sua atuação à exploração do pré-sal, se desfazendo de subsidiárias, de suas refinarias, de sua rede de gasodutos, como quer a direção da empresa. Anderson, vamos por partes. Ainda que eu não considere desejável separar a Petrobras do conjunto do Brasil,
Em termos esquemáticos, vou começar pela empresa em si e, em seguida, falar da empresa junto com o país. Então, a empresa em si, primeiro, ela deixar de ser uma empresa integrada de energia, ou seja, uma empresa do poço ao posto, como ela própria se divulgava na sua propaganda, do poço ao poste com as termoelétricas, do poço ao plástico com a petroquímica, do poço ao pasto com os fertilizantes nitrogenados e por aí vai, e se dedicar exclusivamente ou quase exclusivamente a uma parte, a uma das atividades dessa indústria, no caso, a exploração e produção, e diga-se de passagem, nem a exploração e produção como um todo, né? Porque cada vez mais partes da exploração e produção da Petrobras são privatizadas. Inclusive, primeiro, pegamos aqui o Nordeste. A Petrobras está saindo do conjunto do Nordeste, onde tem, entre diversos outros ativos, tem exploração e produção, ativos terrestres e no mar de exploração e produção. Está saindo, está privatizando. E também no próprio ouro do ouro, né, que é o pré-sal, também está privatizando. Também está privatizando. Isso coloca um risco maior para a empresa. Por quê? Tanto que a gente vê que concorrentes da Petrobras, grandes concorrentes, tais quais a Shell, a ExxonMobil, a Total, a Equinor, chinesas também, elas estão integrando cada vez mais a sua indústria. E a Petrobras está acabando com a sua integração. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a cotação do petróleo, os preços, eles têm muita influência de questões geopolíticas que, por mais ferramentas que se tenha para tentar prever e influenciar, é bastante imprevisível, até certo ponto, embora tenha uma linha de previsibilidade, tem muitos eventos aí que não são calculados, e mesmo que sejam calculados por um ou outro ator, não são calculados necessariamente pela Petrobras e pelo Brasil. Então, isso por um lado. E por outro, influências do conjunto da economia, para além da indústria específica de energia. Então, você ter flutuações, oscilações significativas, como teve recentemente, o preço do petróleo baixou muito, notadamente em função de uma crise econômica mundial, que já vinha, que foi aprofundada com a questão da pandemia do coronavírus, e que, acrescido a isso, tivemos uma disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia, estou aqui simplificando bastante, mas enfim, que acabou colocando o preço do barril muito baixo. Isso vem tendo um grau de recuperação, mas ainda está longe de patamares mais altos. Da mesma forma, se ficar muito alto, enfim, tem N situações em que é muito importante, em alguns momentos, a empresa ela vai obter mais retorno na exploração e produção, em outros momentos vai ser muito importante o retorno do refino, e por aí vai. E quando a gente fala, a BR, por exemplo, que foi privatizada, era uma entrada de dinheiro muito grande, de lucro muito grande, e foi privatizada. Além do mais, a BR, ela era o cartão de visitas, né? A parte mais visível para o povão era a BR, com seus postos de gasolina nas ruas. Então tudo isso é um grande problema. A questão dos gasodutos, a Petrobras fica em grande medida refém dos que compram os gasodutos. Por exemplo, a NTS, nova transportadora do Sudeste, a malha de dutos do Sudeste, grande parte da malha de dutos do Sudeste, que foi comprada pela Brookfield, por uma parte, Brookfield é um dos compradores, Brookfield canadense. A TAG, que foi também pela Engie e a Caisse d'Épargne de Québec, né, tanto a francesa quanto a canadense compraram a TAG, inclusive os 10% restantes a Petrobras vendeu recentemente. Então, assim, tudo isso
vai fazendo com que a Petrobras fique refém desses outros. Então, parte dos lucros que a Petrobras tem obtido, não esse último, né, mas assim, trimestre, mas que vem obtendo bastante, eles estão assentados, uma parte considerável, em ativos vendidos, em coisas que a Petrobras tem vendido. Agora, qual é o problema disso? Você vai vender e depois você não vai ter a fonte das receitas. Isso é um problema muito sério, que expõe, portanto, a Petrobras a uma dificuldade muito maior para se manter. E se a gente pegar o país, né, a Petrobras considerando junto com o Brasil, isso expõe o Brasil mais ainda, porque a soberania energética do nosso país fica extremamente comprometida, extremamente comprometida. Portanto, o Brasil acaba ficando dependente de políticas energéticas de outros países, que não vão priorizar o bem do povo brasileiro. Esse é um grande problema, falando assim de modo bem simplificado. Uma situação que piora esse quadro, Anthony, é o fato de que o mundo inteiro caminha de maneira acelerada para o estabelecimento de fontes limpas de energia, enquanto a Petrobras toma o rumo contrário. Eu considero que o petróleo e o gás natural vão continuar ocupando um espaço muito importante na matriz energética mundial. Ainda durante esse século vão ter um papel, um espaço, né, muito grande. Mas sim, energias dentro desse pacote genérico de renováveis, né, nos quais nós temos aí algumas que não são exatamente renováveis, são semi-renováveis, mas enfim, para simplificar, sim, vão avançar, têm avançado, e a Petrobras, e o Brasil, né, pegamos primeiro o Brasil. O Brasil é um país que tem uma característica que poderia ter uma das matrizes energéticas, ou talvez a matriz energética mais diversificada do mundo, pelas características do seu território, do seu clima, e bem renovável. Ainda que, mesmo sem abrir mão, né, do petróleo e do gás natural, poderia ter muito renovável. A Petrobras, durante um período, ela investiu, até passou a se chamar de empresa de energia, em vez de empresa de petróleo somente, empresa de energia, e desde que a Graça Foster presidiu a empresa, é bom lembrarmos que esse freio de mão foi muito puxado nessa área de renováveis. E quanto mais a empresa vem sendo dominada pelo privatismo, menos essa parte tem tido espaço dentro da empresa. As concorrentes da Petrobras, por exemplo a Shell, têm investido muito nessa parte de renováveis e estão na frente. E repito, o Brasil e a Petrobras têm no território brasileiro a sua principal sede, né, a sua principal participação, tem tudo para poder estar muito à frente. Mas a Petrobras privatista e os governos que também são privatistas em última instância jogam no lixo essa grande oportunidade que muitos outros países gostariam de ter, mas que nos seus próprios territórios eles têm dificuldade para isso. Então estão jogando no lixo. Voltemos aqui à Petrobras Biocombustível nesse contexto. Ainda tomando cuidado, né, para não cairmos numa propaganda, que seria um erro, de dizer que assim, ela traz uma energia limpa. Eu não diria que é exatamente isso, mas ela tem um papel importante, sim, a meu ver, nessa transição. Por exemplo, quem hoje tem interesse, poderia eventualmente adquirir e atua nessa área, né? Pode atuar nessa área. Nós temos aqui desde a Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, BASF, Midland, Bunge, empresas transnacionais que atuam inclusive na parte dos transgênicos, por exemplo, e que podem, portanto, estar nessa área dos chamados biocombustíveis. Aí isso é um parênteses, também acho importante. Alguns anos atrás, o Frei Beto, ele escreveu um texto intitulado Necrocombustíveis, muito interessante, no qual ele criticava a forma como, primeiro, o nome, né, a própria denominação biocombustíveis era colocada, que é bio, prefixo que atribui a vida, né? Então, por isso ele botou necro, que é morte. E por que ele botou necro? Ele fala o seguinte, olha, isso aqui vai, da forma como é feita, tende a encarecer os alimentos, porque é uma concorrência, o que se pagar mais para a questão de combustível, pode
aumentar a quantidade de território utilizada para a produção de oleaginosas, por exemplo, para combustível, em vez de alimentos para a população. E ele, em certa medida, estava correto, é uma crítica muito importante. E também há críticas aí de movimentos sociais, camponeses, como o próprio MST, em diversos momentos, pelo formato em que o programa de agrocombustíveis ele acaba priorizando muito grandes empresas também dessa área, usinas de cana, grandes usinas, etc. Agora, existe a possibilidade das coisas serem combinadas. Existe essa possibilidade. E eu devo lembrar aqui, primeiro voltemos um pouco no tempo, né? Nós tivemos no Brasil uma experiência muito importante nos anos 70, que foi o pró-álcool. E nesse contexto, naquele contexto, havia uma crise internacional do petróleo, os preços do petróleo dispararam, o Brasil não tinha descoberto o pré-sal, estava longe disso ainda, o Brasil ainda não tinha uma produção suficiente para o seu abastecimento, dependia, portanto, muito da importação de petróleo, e quando teve essa alta muito significativa na época da cotação do petróleo, o que aconteceu? O Brasil, como país, a economia teve um sofrimento. E o pró-álcool foi uma das formas que o país encontrou na ocasião para fazer frente a isso. Outra foi a decisão de ir buscar em mar prospectar petróleo. E aí foi a descoberta da Bacia de Campos na época. Então, houve muitos erros no pró-álcool, né? Por exemplo, favorecer os usineiros, que tinha inclusive muita questão de trabalho escravo, ou análogo à escravidão. Isso é um grave problema. Mas o aspecto que foi, digamos assim, interessante é de mostrar que, olha, existia uma alternativa. Existia uma alternativa. E, trazendo desse exemplo para cá, eu devo lembrar aqui que, por exemplo, tinha um geólogo, Marcelo Guimarães, que o professor Gilberto Felisberto Vasconcelos, ele sempre trouxe em evidência, que falava das microdestilarias de álcool espalhadas pelo Brasil e que isso poderia unificar, aliar tanto a produção de alimentos pelos pequenos produtores, pelos camponeses, quanto também pelos próprios camponeses pequenos, também a produção para a questão energética. Então essa soberania energética pensada de um modo mais geral, ela é muito importante, E, repito, com uma matriz energética mais diversificada. Nesse sentido, a PBio, ela pode desempenhar um papel muito importante, sobretudo, se a política energética e a política de agrocombustíveis for traçada junto com os movimentos sociais do campo, junto com os trabalhadores rurais, aí para conciliar os interesses desses dois atores. Isso seria fundamental. Para encerrar, Antony, o que vocês do Sindipetro cobram da direção da Petrobras para que a maior empresa do nosso país ofereça à população brasileira o que ela pode e deve oferecer? Nós cobramos, para começar, o fim da privatização. A hierarquia privatista ri da gente, e ela só vai parar de rir se nós, trabalhadores petroleiros e povo trabalhador brasileiro de um modo mais geral, conseguirmos fazer frente a isso numa luta concreta. Por quê? Por mais elaborados, por melhores que sejam os nossos discursos, podemos ser espadachins da argumentação, de nada adiantará se não tiver uma força concreta, material, capaz de impedir a privatização. E impedir a privatização é um passo indispensável. Mas precisamos ir além. Precisamos também que quem decida os rumos da Petrobras, quem decida os rumos da política energética do nosso país, seja o povo. Hoje, quem decide não é o povo. A gente pode perguntar, mesmo no melhor momento da Petrobras,
no momento melhor no sentido de menos privada, menos privatizada, nos momentos em que ela esteve mais próxima ao que é importante para o povo trabalhador brasileiro. Se a gente fosse numa favela, se a gente fosse no interiorzão do nosso Brasil e perguntasse em qualquer periferia, urbana ou rural, e perguntasse a qualquer João, qualquer Maria, olha, alguém alguma vez te perguntou que rumos deveria ter a Petrobras? O que você quer para a Petrobras? Certamente, ou muito provavelmente, a resposta seria não, nunca. Nunca. Somente de forma muito, muito, muito indireta é que há algum grau de levar em consideração o que o povo quer. Então, o primeiro passo indispensável é acabar com a privatização. Um segundo passo seria retomar o que já foi privatizado. E um terceiro passo, também muito importante, é o que eu chamo de democratização da Petrobras. Porque a Petrobras tem que ter os seus rumos e a política energética do país definidos pelo povo trabalhador brasileiro. Antony De Valle, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Antes de me despedir, Anderson, eu queria reforçar mais uma vez a importância da luta contra a privatização da PBio. Muito importante. Imaginemos que, se a política em torno dos agrocombustíveis não é perfeita, longe disso, mas ela tem os seus pontos positivos, e também imagina como seria se estivesse com a Syngenta, com a Monsanto, com a DuPont, com a Dow, com a Bayer, com a BASF, com a Midland, com a Bunge, com qualquer uma dessas ou de outras congêneres transnacionais, geralmente estrangeiras, mas mesmo que fossem brasileiras, que tem como único objetivo o lucro. Como ficaria a possibilidade muito mais diminuta ainda, para não dizer praticamente zero, dos trabalhadores rurais poderem estar inseridos e fazer parte concretamente das decisões desse setor? Somente uma PBio e uma Petrobras de conjunto, não privatizadas e, de preferência, cada vez mais públicas, é que podem oferecer essa possibilidade, esse caminho para que juntos, nós, povo brasileiro, definamos os rumos para a soberania energética e junto com a soberania alimentar do nosso país e do nosso povo. Então, pessoal, agradeço aqui a oportunidade, a vocês do Faixa Livre, agradeço os ouvintes e até a próxima, sempre na luta, pessoal. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Antony De Valle. Vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa. Um abraço a todos vocês e até lá!